Tipo 6. O tipo 6 especial de função é a função cúbica, né? Eu separei um exemplo. No livro, se a gente observar, não tem esse exemplo. Mas eu quis destacar a função cúbica porque a gente já tem o comportamento da função cúbica, né, do gráfico dela, e a gente vai precisar utilizar o gráfico dela várias vezes. Então vamos lá. Então a função cúbica f de x igual a ax ao cubo. Né? Então não coloquei termos de grau menor, só ax ao cubo para a gente entender como funciona essa parte. Com a diferente de zero. Nesse caso, qualquer x eu posso colocar, né? Então a função eu posso aplicar em qualquer número real, então o domínio da minha função é o conjunto dos números reais. A imagem, bom, qualquer número pode ser escrito da forma ax ao cubo. Né? Por quê? Porque o x ao cubo eu posso tirar a raiz cúbica, e raiz cúbica não tem problema de eu tirar de número negativo. Tá? Diferente se fosse ao quadrado já não tem todo mundo. Né? A imagem já é os números reais positivos, porque alguma coisa ao quadrado é positiva. Tá? Isso do ax quadrado. Tá? O ax ao cubo não. O x ao cubo ele já consegue atingir todos os números reais. Tá? Então a imagem é todo mundo. E o gráfico vai ter duas formas possíveis. Se o a for positivo, então a minha função vai ter esse tipo de comportamento, esse gráfico. Ok? No x igual a 1 a gente vai ter a, e no x igual a menos 1 a gente vai ter menos a. Ok? E aí, se o a for negativo, vai inverter. Então, ao invés de ser uma função que é crescente, a gente tem uma função que é decrescente. Tá? Então, é esse aqui que é o comportamento de uma função ax ao cubo. Né? Se eu acrescentar x quadrado, aí eu vou ter algumas mudanças, umas deformaçõezinhas aqui no meio, mas a gente vai entender, né? Ao longo do curso a gente vai entender como estudar gráficos de uma função qualquer, usando alguns outros fatores, algumas outras ferramentas, tá? Como limite, derivada, que a gente vai aprender ao longo desse curso. Tá? O sétimo tipo especial é a função polinomial. Então a gente viu alguns casos de funções polinomiais, que é o polinômio de grau 1, né, que é a função linear, a função afim, né, que é a do grau 1, a função quadrática, que é de grau 2, a função cúbica aqui, que é de grau 3, né, e assim por diante. Eu posso pegar qualquer polinômio. Então se a função em x é um polinômio em função de x, a gente fala que essa função é polinomial. Tá? Então isso que significa. Então dados a 0, a 1 até a n, né, tem o n mais 1 números reais, tá? Com o último aqui, o a n, diferente de 0. Então a função polinomial dada por a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2, e assim por diante, até a 1x mais a 0, né, então é um polinômio, tá? Então, onde n é o grau dessa função. Então, o esboço desse gráfico aqui, então essa é uma função polinomial, e o esboço desse gráfico a gente vai aprender como que a gente consegue analisar usando as derivadas. É o conceito de derivada que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, esse aqui a gente vai aprender como entender o gráfico dele mais adiante. O exemplo 8, né, o tipo 8. O tipo 8 é a função f de x igual a raiz de x, né? Que é potência também, mas potência racional, tá? Então aqui eu tenho raiz de x, a gente já até se deparou com ele, né? O domínio é todo mundo maior ou igual a zero, porque eu não posso tirar raiz de um número negativo, tá? E a imagem, a raiz sempre me retorna um número positivo, então a imagem entre 0 até mais infinito. E aqui a gente montou o gráfico, né? Pegamos, por exemplo, esses 4 pontos, 0, 1, 4 e 9. O 0 elevado no 0, o 1 elevado no 1, né, porque raiz de 1 é 1, o 4 elevado no 2, porque raiz de 4 é 2, o 9 elevado no 3, porque raiz de 9 é 3. Então aí a gente tem esses pontos para marcar. Então o 0, 0, o 1, 1, o 4, 2 e assim por diante. Tá? Então aqui é 1, aqui é 2. Ok? Então aqui a gente tem, esse aqui é o gráfico da minha função raiz de x. Bom, o que a gente observa aqui, que é muito importante, que tipo de gráfico é esse, né? Então, se a gente observar, o y ele é raiz de x, que é o x elevado a meio. O que acontece se eu elevar o quadrado dos dois lados? Eu vou ter y ao quadrado é igual a x elevado a meio
elevado ao quadrado. Então o 2 que está multiplicando divide com o 2 que está subtraindo, né? Então a raiz cancela com o quadrado, fica só x. Ok? Só que a diferença é o seguinte, que raiz de x aqui, o y não pode ser negativo. Né? Então aqui eu tenho x igual a y quadrado. Né? O que é isso? Se fosse y igual a x quadrado, a gente já viu, é uma parábola, né? Na origem. Mas como é x igual a y quadrado, então é uma parábola, só que em vez de estar centrada no eixo y, ela vai estar centrada no eixo x. Então é uma parábola aqui, ó. Certo? Mas por que pegou só uma metade da parábola? Porque exatamente por essa condição. O y é raiz de x e a raiz é sempre positiva. Né? Então o y não pode ser negativo. Então ó, o y não é o eixo x? O eixo y aqui? Não é o que está na vertical? Então eu não posso ter nada na parte de baixo aqui do eixo x, tá? Só na parte de cima. Por isso que a gente exclui aquela outra parte, aquela outra metade da parábola, né? E aí o gráfico da raiz de x tem exatamente essa cara. É meia parábola, né? Metade de uma parábola deitada aqui no eixo x. Ok? Muito bem. Tipo 9. O tipo 9 é a função f de x igual a sobre x. Então, quando eu tenho uma função dividido por x, quando o x está no denominador. Aqui o x não pode ser zero, né? Então o domínio é todo mundo, exceto o zero. Né? Então é o r estrela. E a imagem, ele pode obter qualquer valor. Né? O a aqui a gente está exigindo a diferente de zero, porque senão seria uma função constante igual a zero. Né? Se eu pego zero e divido por qualquer número, isso dá zero. Então eu estou tirando o caso a igual a zero, para a gente ter alguma coisa diferente de zero. Tá? Então a sobre x, e aí qual que é a possível imagem, né? Então o único que não pode ser obtido pela imagem aqui, como imagem, é o zero, né? Porque a única forma de uma fração ser zero é se o numerador for zero, mas o numerador é o a, que é diferente de zero, tá? Então vai poder obter qualquer número real, né? Exceto o zero. Então a imagem vai ser todo mundo exceto o zero, tá? Como que eu mostro isso? Como que eu verifico se isso acontece? Bom, pega um número qualquer c e verifica. Esse c, existe um x de tal forma que eu coloque ele aqui e dá o valor c? Dá, né? Se eu pego aqui a sobre c, né? Então vai preservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai cancelar o a com a. O que eu estou falando aqui? Ó? É exatamente isso aqui. Ó. Eu quero saber se existe um x, tal que a sobre x é igual a um certo valor c. Eu quero estudar quais são os possíveis c's que são atingidos, né? Porque ser atingido significa que existe um x de tal forma que a sobre x, que é a função, é igual àquele valor. Né? Me retorna aquele valor na meta, né? No contradomínio. Tá? Então qual o x que vai satisfazer? Só inverter ele aqui, vai ficar x sobre a igual a 1 sobre c. Agora eu passo a multiplicando, então x igual a sobre c. Então quer dizer que existe um x, existe esse x aqui, que quando eu coloco aqui no lugar do x, me dá o valor c. Então, por exemplo, 2. Né? Se eu pego c igual a 2. Né? Então, que x que vai existir? Bom, então eu primeiro inverto a equação, passo a dividindo. Então, a sobre 2. Então, se eu coloco o x igual a sobre 2 aqui, eu vou ter o 2 como resultado. Então, o 2 está na imagem. Na imagem de que elemento? Do a sobre 2. Certo? Então, é assim que a gente pensa quando a gente está questionando a imagem. A gente pergunta quais são os possíveis valores que aquela expressão daquela função pode me retornar. Né? Essa daqui a gente viu que pode me retornar qualquer valor diferente do zero. Né? Porque se eu tivesse zero aqui, quando eu fosse inverter, teria zero no denominador. Né? A gente não pode ter isso. Então, o único caso que não acontece aqui é o caso do zero. Ok? E como funciona o gráfico aqui de uma função da forma 1 sobre x, a sobre x? A função de a sobre x, ela vai fazer o seguinte. Se eu pegar x igual a 1, ela vai me retornar a. Então, no 1, ela retorna a. Tá? Aqui supondo o a positivo, nesse caso. Se o a for negativo, então o a vai me retornar um número aqui embaixo. Né? O a negativo aqui. Okay? E no menos 1, se põe o x igual a menos 1, o resultado é menos a. Então, o menos 1 vai lá no menos a. Aqui para a positivo e aqui para a negativo. Então, o menos 1 vai lá no menos a. Porque se o a é negativo, o menos a é positivo. Ok?
Bom, e aí é só ir aplicando valores, né? Ah, quanto que dá no meio, né? X igual a meio. X igual a meio vai inverter a multiplicação, então vai dar 2A. Então vai vir aqui em cima, né? E assim por diante. Então, a gente marcando alguns pontos ali, a gente já observa o comportamento dessa função. Então ela vai vir aqui, vem bem próximo do eixo, passa aqui por esse ponto e vai se aproximando lá do eixo x. E tem uma parte onde x é negativo, né? Ela vem próxima aqui do eixo x e depois vai lá se aproximando do eixo y. E quando a é negativo, inverte, né? Na parte negativa ela vai estar para cima aqui e na parte positiva ela vai estar aqui para baixo. Ok? Então tem essas duas opções aqui, tá? E ambas as duas a gente chama de hipérbole, né? Então o gráfico da x² é uma parábola, o gráfico da A sobre x é uma hipérbole, tá bom? Lá em álgebra linear vocês vão ver, em geometria analítica, vão ver a equação da hipérbole, né? Então vamos ver que esse gráfico aqui, né? Se eu chamo isso aqui de y, né? Se eu chamo isso aqui de y, eu vou ter então A sobre x igual a y, então o x passa multiplicando, eu vou ter então x vezes y igual a A. Isso aqui é a equação de uma hipérbole também, tá? Uma hipérbole centrada aí com os eixos assintóticos no eixo x e y, tá? Então esse aqui é a equação de uma hipérbole também, tá? Vocês vão ver lá na disciplina de geometria analítica ou alga 1.